Saúde aos bispos aqui presentes e acho que a maior homenagem que prestamos a Dom Afonso é a presença dos bispos. Dom Afonso curtia o colégio episcopal. Ele tinha um afeto muito grande pela igreja em Santa Catarina. Regional Sul 4, a província eclesiástica era do seu coração.
é que os bispos, Dom Onésio, foi ordenado, trabalhou com Dom Afonso em Lages, Dom Afonso bispo coadjutor e ele tutor, Dom Irineu que sucede a Dom Onésio, Dom Wilson, Dom Agostinho e Dom Vitor, ao Dom João Sal. Coitado do Sal, parece padre ainda, né? A gente tem que ter tempo, né? Mas para ser bispo tem que ser padre primeiro. Né? Isso, mas ouvindo aí o hino, me lembrei que às vezes uma cor cheia faz o secretário perder o cargo, não é isso? Porque são bispos de Jesus, né? O secretário nos dinheiro com o senhor cômico Roberto Virobeck, holandês, teimosíssimo. E Roberto cantava ainda a partitura de Jesus. Então, já que está errado, de Jesus. Brigaram tanto que foi demitido de secretário. Uma colcheia demite um secretário. Coisa de Dom João. Tá, eu começaria falando de um grande homem que é muito pouco lembrado hoje, Dom Felício. Né? Dom Felício foi arcebispo coadjutor de Florianópolis, o padre me falou, né, de 57 até 66, né, 65. E depois foi para Ribeirão Preto, onde ficou mais 7 anos. Né, 7 anos e meio em Florianópolis, 7 anos em Ribeirão Preto, e antes tinha trabalhado 7 anos em Penedo, na Alagoas, né, uma vida de grande missionário. Dom Felício era padre secular, o nome dele era César. Depois de padre, foi para o convento, foi mestre dele de noviços, o santo Frei Bruno Linden, né, que hoje está em processo de canonização, né, pela diocese de Joaçaba. Frei Bruno foi o mestre de noviços de Dom Felício. Mas Dom Felício é um homem que marcou os que o conheceram, que são poucos que conheceram, né, como pregador, um homem com a vocação missionária. Dom Joaquim não quis, na verdade é essa, né? Porque Dom Joaquim não queria um auxiliar. Né? Não queria auxiliar e foi nomeado um coadjutor, pior para ele. Mas, então, Dom Joaquim se achava, porque tinha de fato muita saúde. Dom Joaquim nunca ficou esquecido, não ficou doente, então, por que não posso continuar? Mas veio Dom Felício, dividiram as funções, e teve alguns conflitos no meio, né? Por causa de Dom Felício sabia o que ele devia fazer, e Dom Joaquim também. Né? Foi para o Ribeirão Preto. E para Dom Joaquim foi um pouco ofensivo isso, porque Dom Felício era muito doente, um homem muito doente. Né? Ele governou muito mais na cama, doente, do que trabalhando. Dom Felício tinha uma outra qualidade, que era a adoração ao Santíssimo. Dom Paulo Evaristo foi aluno dele em Petrópolis, e dizem que os alunos um dia quiseram ver quanto tempo Dom Felício, o padre Frei Felício, gastava por dia no sagrado. Somando sempre com jeito, deu 4 a 5 horas, no mínimo, todo dia. Isso fora as orações comunitárias. É um homem, tudo o que ele fazia, primeiro ia no sacrário, agia e voltava para o sacrário. Em Ribeirão Preto, praticamente governou a diocese no sacrário, diante dele, na cama. Mas ele marcou muito a igreja no Brasil, posterior, porque era outro caso da famosa Madre Maurina. Era uma irmã religiosa, cuidava de um asilo, e uns estudantes subversivos, né? Morando lá, fizeram um jornalzinho que era crítica ao regime militar. Os militares acharam que fosse a Madre Maurina, ela nem sabia disso. Né? Ela foi presa, foi torturada e se acha que obrigaram ela a voltar devido ao estupro, sofreu horrores, depois foi deportada para o México. Né? Mas Dom Felício, quando soube disso, ele montou um cavalo, foi para o meio da praça dizer
visitando a Madre Maurina no presídio em São Paulo, quem se converte à causa dos pobres é Dom Paulo Evaristo Aires. Naquele momento ele sentiu que esse regime vai contra os direitos humanos. E Dom Paulo Evaristo tornou-se o Dom Paulo Evaristo. Isso ele mesmo diz. Outro que escutou o Dom Felício foi o Dom Angélico Sandro Bernardino. Só lembro isso porque Dom Felício, um homem tão grande, tão pouco lembrado. Até hoje não se fez uma biografia dele. Mesmo o centenário dele, em 2004, não se publicou nada. É uma pena que às vezes esquecemos o elogio dos homens ilustres. Então agora vamos o elogio de Dom Afonso. Primeira coisa, amigos que estão aqui conheceram Dom Afonso, tudo que eu disser vocês vão pensar se é verdade ou não. Acho que é ótimo. Vão achar que eu disse pouco ou disse demais. Então, o que eu vou falar com alguém que estimou, estima Dom Afonso, foi ordenado por Dom Afonso e me senti sempre muito acolhido por Dom Afonso. Tenho uma estima de filho para com o pai. Então, vou falar desse ponto de vista, um ponto de vista de afeto. Dom Afonso é de São Lugero, nasceu no dia 3 de setembro de 1914, de agosto de 14, 15 dias antes de Dom Joaquim vir para Florianópolis. E Dom Afonso veio para a Zambuja com Dom Jaime na fundação do seminário, em 1927. Foi para Roma estudar, lá ele fez teologia, direito canônico e foi ordenado também em Roma. Daí voltou, foi nomeado professor em Zambuja mesmo, depois criou-se o seminário de São Lugero, ele foi para São Lugero em 43. E lá, Dom Joaquim criava um seminário e mandava os padres mandar os seminaristas e o reitor da comida, mas não tinha nada, tinha só uma casa. Assim foi com Dom Vítor também em Antônio Carlos, mesmo. Dom Vítor seria Antônio Carlos, uma carência geral, mas os alunos estão chegando, tem que criar. Assim foi também em São Lugero, mas Dom Afonso, muito tinha administrativo, faltava luz elétrica. Ele comprou um motor e colocou na caixeira que tem lá atrás do seminário, da igreja, colocou um dínamo, não é isso? E tinha luz elétrica em São Lugero. Ele introduziu isso. Depois ele veio para Zambuja em 47, foi nomeado reitor do seminário, numa época de transição. A Zambuja viveu uma época, um grande conflito entre a linha de Dom Wilson, Klaus Schmidt, um colega dele, e de Monsenhor José Lopes, que eram para um seminário rigidamente isolado da sociedade. Isolado o mais possível, quando estão prontinhos, faz parte e põe no mundo. Era o desejo. Inclusive, Dom Monsenhor José Lopes queria que no coro do santuário houvesse uma cortina, os alunos que cantavam não vejam o povo lá embaixo, porque isso podia despertar tentações, prejudicaria. Então, José foi um homem que viveu essa confissão, um homem corretíssimo, grande apóstolo de Camboriú, de Itajaí, onde começou a igreja matriz, e depois São João Batista, onde prendeu até o delegado, não é isso? O delegado está reclamando do senhor, fala, cadê o delegado? Ele falou assim, voltou para agora o delegado. Né? Porque entrou uma senhora sem manga, e era a mulher do delegado. Assim, cadê o delegado? Foi lá e pegou. E todos tinham medo dele. Né? Os famosos casamentos de quem fugiu, era meio-dia de sábado, com o sino batendo de fundo. Né? Quando o rapaz vinha fazer o processo, ele gritava, cadê a porca? Né? Era uma ideia, não é isso? Mas uns fizeram com muito respeitado, grande são esses homens que marcam, não é isso? Certeza do que fazem e não tem medo. Ele era tão assim, quando ele morreu, eu fiz a homilia de sepultamento da Afonso, e a constrangimento que os dois tinham alguns problemas, né? Devido a essas coisas. Em 1947, que ainda repercutia em 1982, quando ele morreu.
em grande parte. Daí Dom Afonso percebeu que não podia ser assim. Então foi falar com Dom Joaquim, mas o Monsenhor Zé Lopes expuseram para Dom Joaquim como fazer o seminário. Vamos continuar como está, abrindo, ou vamos fechar de uma vez? Dom Joaquim respondeu, dizendo que ele tinha pensado. O Monsenhor Zé Lopes teve certeza de que ele tinha razão. Quando ele chegou em Azambuja, já era pároco de São João Batista, isso já tinha transferido um telegrama. E depois Dom Afonso teve razão, em seguida veio a mente nostra, de 12, não é? 50, não é isso? Foi exatamente o Papa Pio XII que pede, que falava, meu seminário tem que se abrir aos problemas do mundo, olhar também a questão afetiva dos seminaristas, colocá-lo dentro da sociedade. Então, a razão teve de fato pelo lado de Dom Afonso. Em Azambuja ele criou aqui um seminário que tinha um nível de formação único no Brasil. Foi a época de ouro de Azambuja. Quem saísse daqui e fosse para uma faculdade do Rio de Janeiro não aprendia muito mais do que já tinha aprendido aqui. Então foi um nível, foi um corpo de professores muito elevado, mesmo, um corpo especial de professores. Mas Dom Afonso foi sempre esse homem rigoroso nesse ponto, no cumprimento do dever e ao mesmo tempo muito humano. Dom Afonso era humano, mesmo não aparentando ser, né? Mas é claro que ele foi rigoroso no aproveitamento escolar. E valeu. Depois, ele foi nomeado então bispo pastor de Lages, em 1958, no final do ano, e sagrado aqui em Azambuja por Dom Joaquim, né? Sagrado bispo pastor. Em Lages, Dom Daniel estava desde 1927. 9, né? Porque foi criado em 27 e bispo só 2 anos depois, né? Caso interessante, cria-se uma diocese e não tem bispo, né? 2 anos depois foi um catarinense, Dom Daniel Agostinho, grande pregador, né? Falaria muito dele, né? Um homem originalista, né? Político, orador, santo, uma figura, morreu em 72, acho que morreu Dom Daniel. E Dom Afonso, Dom Daniel disse: Dom Afonso, o senhor faça tudo o que quer fazer. Dom Afonso pensou primeiro no seminário, né? Depois as visitas pastorais. Ele viu que o seminário carecia, o seminário tinha carência de um regimento, parece, né? Faltava uma certa organização. Ele contou para Dom Daniel, eu acho que isso, o senhor chegou ontem, já sabe tudo, muito mais do que eu, né? E falou que Dom Afonso tinha um tímido de perceber algumas coisas, não é isso? E lá tiveram uma convivência muito bonita, e em 65, Dom Afonso é nomeado a ser bispo de Florianópolis. Em Lages ele seria sucessor. E visitou as paróquias, brevemente, no mesmo, a diocese de Lages. Era hoje Lages, Caçador, Joaçaba, né? Imagino que diocese era isso. Mas muito mais povoada, porque a diocese de Lages passou por um despovoamento, passa por isso ainda, né? Há paróquias como Leão, nem existe mais o lugar, né? Até o lugar desapareceu, né? Era paróquia. Então, Dom Afonso visitou tudo isso com muito ardor, colocando os padres com clareza o que tinham que fazer. Dom Afonso era claro nesse sentido, né? E foi muito bem. Depois veio para Florianópolis, parece-se o melhor homem escolhido para Dom Joaquim. Ele fala da dificuldade de Dom Joaquim aceitar um auxiliar. Veio Dom Afonso. A vantagem foi que Dom Afonso era um homem que tinha uma estima muito grande por Dom Joaquim. Uma estima, uma reverência, um respeito muito grande. Então, foi o tipo do homem certo para suceder a Dom Joaquim com todos os poderes. Ele veio como sede plena para o eleitor. Dom Joaquim mantinha o título a ser bispo metropolitano, mas não podia mais fazer nada, nem assinar uma provisão. E no início, Dom Joaquim, logo quando Afonso chegou do concílio, Dom Joaquim falou: Dom Afonso, vamos então combinar
as nossas tarefas, porque o Dom Felício foi assim, cada um faz o quê? Deve dizer excelência. Vossa Excelência não tem mais autoridade. Mas ele soube dizer isso. Vossa Excelência sede plena. Ele lembrou-se do direito canônico, de fato não tem mais nada. Né? Mas ele disse no discurso dele: a Santa Sé foi tão bondosa que me deixou às honras. Né? Então eu sou para ser Mas quem trabalha no arquivo descobre outras coisas. Né? Em 66 ele escreve para a Anunciatura. Então, um ano depois, né? E ele coloca assim: causou-me muita espécie que eu, tendo saúde, recebi um quase-touro doente. Esse quase-touro doente foi nomeado para a prestigiosa Ribeirão Preto, né? Doente. Eu aqui recebo um sede plena, quer dizer, o que é isso, né? Eu que tenho saúde, você me põe um bispo sem, eu não tenho mais nada, e o doente que recebeu o Ribeirão Preto, né? O Dom Felício. Mas foi o último gemido dele na Anunciatura, foi só um desabafo. Né? Porque fizeram isso com ele, mas Dom Joaquim era um homem dos cânones de Dom Afonso. Eu serei um exemplo, eu vou dar o exemplo. E deu o exemplo na humildade dele, na simplicidade, e depois reconheceu que não era mais o tempo dele ser bispo. Eu vi uma pasta assinada que alguns padres mandaram para Dom Felício, inclusive assinou o padre Nebras Pereira, padre para usar clergyman, não usar mais batina, né? O Dom Felício permitiu, mas não usaram clergyman, tiraram tudo. Né? Quando pedem uma mão, pega o braço inteiro, é isso? A permissão foi para usar clergyman, colarinho, né? E tiraram o clergyman de paletó e tudo, e ficaram de calça e camisa. Parece que está bem. Todos os padres assinaram. Para Dom Joaquim isso foi muito difícil. No 7 de setembro de 66, ele foi no desfile da Pátria. Ele se convenceu que de fato não tinha mais jeito, porque o diretor do Colégio Catarinense, um jesuíta, estava sem batinas. Então, se o jesuíta tira batina, acabou de entregar os poucos. Se não guardarmos as termópilas, a assim, aquele fato histórico, né? Se não guardarmos as Termópilas, a Grécia vai ser invadida. Aquela história do século V a.C., né? Que não cuidaram das Termópilas e a Grécia invadiu. Para ele, a batina era o último sinal externo de um padre. Monitum et presidium, sinal e proteção. Isso. Mas tal padre não se referiu muito à pobreza do Dom Joaquim, era uma pobreza de vestes. Ele tinha aquela roupa bonita por fora, né? Mas por dentro tinha roupa remendada, tinha riscadinho, né? Ele era extremamente pobre. Ele dizia: temos que ser por dentro muito pobres, como São Francisco de Sales, por fora príncipes. Né? Para o pessoal ver, é um bispo, é gente importante, né? Mas por dentro pobre. Né? Ele foi muito humilde nesse ponto nas vestes, porque a impressão que dava dele era uma impressão meio triunfante. Né? Mas não era. Era o bispo da igreja. Né? O bispo da igreja tem que ter bispo com presença, mas por dentro pobre. Ele foi, de fato, pobre. Família rica. Ele veio de Portugal, fazia calçamento. Né? Depois abriu uma empresa de construção, foi muito bem, uma empresa grande de São Paulo. Dom Joaquim recebeu uma herança substancial. Com essa herança, ele aumentou a catedral, comprou o órgão, o carreirão de sinos, depois reconstruiu o palácio que tinha sido queimado. Toda a herança dele, ele investiu na sua catedral, né? Para a qual tinha muito carinho. O palácio e a catedral, porque ali o bispo fala. E no palácio o bispo mora. Tem que ser, então, coisa fina. Então, Dom Afonso assumiu, de fato, o que Dom Afonso teve que fazer de início?
é começar a introduzir em Florianópolis a renovação conciliar. Dom Afonso, quando foi para Roma, isso ele mesmo diz no programa que ele fez na Rádio Vaticana, no final do concílio, isso foi publicado no Observatório Romano, ele diz: viemos para Roma como príncipes, como autoridades, como reverências, né? E após o concílio voltamos para nossas dioceses como pastores a serviço do povo de Deus. Né? Houve uma conversão. Essa conversão também atingiu Dom Gregório, que participou do Pacto das Catacumbas, a Catacumba de Santa Priscila, né? São Calixto, que resolveram, voltando para os dioceses, renunciar a tudo aquilo que recorda o principado medieval. Então, eles voltaram, de fato, e deixaram. Né? Dom Afonso usava a mitra só, esporadicamente nas ordenações, não usou mais o peitoral, não usou mais o anel com pedra, báculo. Renunciar a tudo aquilo que recorda o poder medieval. Dom Gregório fez a mesma coisa. Dom Gregório deixou também o palácio. Quem não quer entender o gesto dele, deixou o palácio, mas comprou um apartamento. Depois você não entende mais nada. Se você usa esse tipo de linguagem, não funciona. Dom Gregório fez isso como convicção. Dom Gregório sofreu muito depois, né? Mas o lema dele era Vivere Christus, né? Para mim, o viver é Cristo. E Dom Gregório e Dom Afonso têm um relacionamento de amor e ódio. Né? Dom Gregório era corajoso, aquele vozeirão, conheceram, né? Dom Gregório, quando falava, tremia, né? Pouca coisa, né? Ele, Laguna, falava de cima daquele morro, todo mundo estudava embaixo. Né? Era o rei da Laguna. Qualquer Laguna ele fez aquele monumento da glória lá. Então, máximo, né? Com Dom Gregório. E Laguna. Laguna já teve grandes coisas, né? Vita Garibaldi e Dom Gregório. Mas Dom Gregório ele fazia, Dom Afonso admirava. Queria fazer, mas não tinha coragem. Porque Dom Afonso era de olhar o que os outros estão fazendo, e vamos depois Deus que dá para fazer. Dom Gregório, o seminário não tem mais sentido. A educação tem que ser na cidade, um pequeno seminário. Em 67, Dom Gregório criou o seminário São João Vianney de Joinville, né? E fechou. Né? Não deu certo. Dom Afonso ficou olhando. Depois Dom Gregório achou que o seminarista tem que morar na família. Então colocou os seminaristas em casa de família. Não deu. Daí acabou. Depois, anos depois, criaram o seminário do Espírito Santo. Né? Mas Dom Gregório dizia, valeu a experiência. Era muito assim. Né? Nós temos que experimentar. E do experimentar faz parte do aprender. Né? Aprender, não deu. Então Dom Afonso olhava isso com admiração, mas não tinha coragem. Né? Que com a Zambuja, Monsenhor Valentim, o padre disse, Monsenhor Valentim, o senhor não fique triste, mas o senhor tem a certeza, o senhor é o último reitor da Zambuja. O último. Não foi. Porque aqui o Dom Afonso usou um caminho diferente. Né? Ele abriu depois em 69. Então, os dois padres responsáveis, né, o padre Miranda e o padre Valdir, né, que aplicaram em Azambuja a orientação nova da formação sacerdotal. Padre Miranda e padre Valdir. O padre ficou tão escandalizado pelo seguinte, ó, se mandou para Roma. Também houve coisas difíceis, não é isso? O padre Miranda pode dizer, né? O padre Valdir também. Por quê? Porque isso experimenta nunca foi feito. Então, é assim. Mas Dom Afonso levou isso para frente. Né? A Zambuja perdeu na parte cultural, quem sabe na parte musical, mas ganhou em muitas coisas. Né? Adaptou-se aos tempos atuais. Ninguém vive de saudade. Né? Podemos admirar o passado, mas não ter saudade do passado. Isso é coisa para defunto. Né? Ter saudade do passado. Claro. A gente tem que olhar o presente e o futuro. Mas para admirar o passado e ver aquilo que foi bom, que é bom repetir, que pode confirmar na ação. Então, Dom Afonso e Dom Gregório tiveram sempre isso. Os dois se amavam,
mas se invejavam. Dom Gregório tinha inveja de Dom Afonso, que as coisas davam certo. Né? E Dom Afonso tinha inveja de Dom Gregório, que experimentava, tinha coragem de fazer novos caminhos. Né? Dois grandes homens, não é isso? Então, eu admiro do mesmo tamanho os dois. São tão diferentes, mas grandes pastores que deram a vida para as suas igrejas. Não é isso? Dom Afonso, aqui veio e aqui morreu. Dom Gregório de Joinville foi e Joinville morreu. Quando Dom Joaquim aqui veio, Dom Joaquim aqui morreu. Dom Joaquim disse no sermão dele, né, que o anel episcopal é uma grande cerimônia da sagração, porque equivale, com mais autoridade, à aliança do noivo com a noiva. Porque a infidelidade é um adultério. Assim o bispo que deixa sua diocese comete adultério, né, a não ser por razão superior. Claro. Então eles foram homens que trabalharam até morrer nas suas dioceses, merecem a nossa admiração. Eu tenho pena quando se trata dessas pessoas, se logo colocam os defeitos, não é isso? E se esquecem que eles erraram pela coragem, e não pela tibieza, pelo medo, mas foi pela coragem. Assim como a Zambuja, Dom Afonso criou esse caminho. Depois, Dom Afonso tinha um grande sonho no episcopado catarinense, em Santa Catarina, né? A questão do regional sul-4. Primeiro nós pertencemos ao Paraná, que era o sul 2, né? Depois os gaúchos, quem sabe criar também, pegaram Santa Catarina, sul 3. Mas Dom Afonso ficou a ser bispo em 67, né, com a morte, 65, 67 com a morte de Dom Joaquim. Sonhava com um episcopado catarinense. E usando os bons préstimos de Dom Jaime, que era importante na época, Dom Jaime, Dom Afonso foi o primeiro aluno dele, amigo. Dom Jaime conseguiu que a CNBB criasse o Sul 4, Santa Catarina, que foi instalado em 1º de janeiro de 1970. Esse foi o grande sonho de Dom Afonso. Não só para criar um regional para se livrar de gaúcho e paranaense, mas um conjunto de uma igreja catarinense, que envolvia a pastoral, os seminários, o aspecto jurídico, as paróquias, todo um conjunto de uma igreja com fisionomia catarinense. Dom Afonso tinha isso muito presente. E o trabalho que ele realizou com os bispos foi muito importante nesse sentido, né? A unidade episcopal. E ele era sempre aquele irmão mais velho que os bispos escutavam e depois seguiam. Nas reuniões com Dom Afonso, os bispos brigavam no sentido de discutir, oferecer o céu em troca da terra, aquela coisa toda, né? E Dom Afonso escutava aquilo com muita atenção, assim, com muita admiração, mas não dizia nada. No fim dizia: o que o senhor diz, Dom Afonso? Ele falava e todos seguiam o que ele dizia, né? Ele tinha essa capacidade de aglutinação. Isso foi favorecido também pela amizade dos bispos, não é mesmo? Porque os bispos ficaram todos muito tempo, não é isso? Dom José ficou em Chapecó de 69 até 96, não é isso? 96. Dom Neres e Dom Daniel teve esse conjunto também de muitos anos, não é isso? Dom Daniel de 29 a 72. Tá? Dom Neres depois. Dom Daniel de 73. Daí Dom Onéres, daí veio Dom Honorato. Dom Honorato, que ficou muitos anos. Então, depois, Dom Gregório de Joinville, de 58, 57 até 94, ali, né? Tubarão, Dom Anselmo, 55, 6, até também sair por idade. Então deu assim um corpo eclesial, porque eles já se tratavam como amigos, né? E Dom Afonso, por esse respeito que ele tinha, um respeito sem negociação pelos outros bispos. Dom Afonso tinha muita clareza, né? Respeitava o bispo, né? O bispo de uma igreja, mas ao mesmo tempo conseguir uma pastoral de conjunto. Isso encontrou uma contrapartida com a CNBB, né? A CNBB foi a grande época dos planos de pastoral de conjunto. Em 66, o primeiro plano, né, de emergência
regência, dali em diante. Então, a CNBB faz para a Igreja no Brasil, o regional para o regional, a diocese para a diocese, a paróquia para a paróquia. Então, quer dizer, um corpo inteiro com uma ideia, força, com um caminho. Isso foi o grande sonho de Dom Afonso. E ali entrava um outro caminho agora, já começando antes, né? A formação dos padres, né? Começando pela teologia. Nossa experiência foi primeiro em Porto Alegre, né? Depois Viamão, mas não estava dando muito bem, porque o Seminário de Viamão passou por uma fase de muita... Quem estudou em Viamão? Né? O Miranda estudou, Padre Agostinho, Padre Edgar, né? Viamão, na capela do Seminário, um dia tinha uma faixa, Morada dos Alienados, né? Capela. Foi complicado, né? Sério? E a revista O Seminário, muito para frente. Eu já contei várias vezes, né? E começaram a escrever tudo com letra minúscula. Isso hoje não tem nada, né? Mas na época foi uma coisa revolucionária, né? Escrever Deus com D minúsculo. E Dom Joaquim mandou uma carta dizendo: se fazem isso com Deus, o que não farão com Dom Joaquim? Né? Então havia um conflito, o gaúcho também muito regionalista, né? Tinha essa característica. Então, o primeiro caminho foi em 65 e para Curitiba, o seminário Rainha dos Apóstolos. Depois foi criado, já como germe, no futuro teste para Castro, o seminário Paulino. Todos os seminários da teologia foram para o Paulino, que era das dioceses catarinenses, né? Todas as dioceses. Mas o plano era em Santa Catarina, não só fazer junto no Paraná, mas fazer em Santa Catarina. E ali também entrou Dom Afonso, um ele que dava os passos. Criaram então um teologado em Santa Catarina. Dom Afonso viu que se esperava todo mundo começar, não vai. Ele começou. Mandou uma cartinha para os bispos: olha, a partir do ano 73, né, vou começar a teologia em Florianópolis. Quem quiser mandar luz, pode mandar. E começou o teste. E todos logo toparam, mas criou-se a Fundação Bonsai, criou-se Dom Afonso, adquiriu aquela terra toda que está lá. Depois, claro, foi retribuído, né? Dom Afonso arrumou para o regional uma construção, na rua Rio Branco. Então, Dom Afonso deu os passos. Agora, então, nós temos a teologia de Santa Catarina. Mas em 76 começou outra discussão, e a filosofia, porque cada diocese fazia como queria, na faculdade que quisesse, geografia, história, ciências sociais, e ao ir para a teologia tinha carência de certas disciplinas. Então pensou-se num IFISP, Instituto Teológico, Instituto Filosófico. Ali também, para começar, mandaram o pessoal das Zambuja, né? Em 77, Rio do Sul, Caçador, né? Lages, Chapecó, Joinville, mandaram os seminaristas para Zambuja. Nessa época eu fui assistente, tinha 36 filósofos aqui nesse seminário, né? Todos um contra o outro. Mistura Lages com Chapecó, Florianópolis, né? Mas foi o caminho. Só o Tubarão que permaneceu, o Tubarão tinha lá um certo compromisso com o FESP. Era isso o nome? Acho que era FESP, né? Depois virou Unisul. Então havia um certo compromisso. Mas também aqui foi o Afonso começou com isso. Vamos ter também a filosofia em conjunto. Hoje, quando se separam as coisas, às vezes se esquece que foram fruto de um grande caminho, né? Foi tão difícil. Eu lembro como Dom Manuel sofreu não poder ter mandado os seminaristas de Chapecó para Iteste. Era, claro, o grande desejo dele, né? Porque ele via que era bom. É bom estudarem juntos, é bom um grupo maior. Mas não conseguiu, né? Porque lá decidiu permanecer onde era muito mais perto, Passo Fundo, de fato, bem mais perto. Né? Mas o Dom Afonso tinha essa mentalidade de um episcopado, um corpo, um colégio. Né? Depois dele veio Dom
diocese quem trabalha sou eu. Não tem. Mas ele também disse um dia, né? Disse, Dom Afonso, aquela coisa toda, aí me deixou sem casa, sem catedral e sem seminário. Pô, tem os três, né? Claro, catedral de Kempis, que é bem-vinda. Catedral, né? Então, às vezes essas coisas assim são. Diz quem quer, né? Mas, como se que Dom Afonso, então não me deixou nada, né? E deixou o seminário, comigo em Maús, tinha lá, né? Deixou o palácio, deixou a catedral, tinha isso. Estou só dizendo isso sem não tem malícia não. Acho que é o direito de dizer, né? E o direito de receber. Não vai, tá? Mas o Dom Afonso teve um estilo de episcopado e pastoral muito o respeito, né? Isso marcou muito o Dom Afonso com todos. Tá? O respeito pelos bispos, o respeito pelo Papa, o respeito pelos padres. Isso era típico de Dom Afonso. Né? Quem o conheceu sabe como Dom Afonso respeitava o padre. Né? Dom Afonso, ao entregar o cargo para um padre na paróquia, ele tinha confiança que o padre ia fazer isso aí. Dom Afonso não era sensível à intriga, ao mexerico, não era. Dom Afonso confiava ao padre. Eu pesquisando assim no tempo dele, que foi bispo por quase 30 anos, né? 25, e ficou até morrer, então, de 28 anos, mas Dom Afonso só ouviu um caso em que ele suspendeu um padre, né? Por causa de problemas que houve, né? Foi porque o padre mentiu. Dom Afonso perguntou: escuta, estão dizendo isso de você. É verdade? O padre disse: não, senhor, não é verdade. Ah, bom, graças a Deus. Só que era verdade. Então Dom Afonso o suspendeu, ele já morreu. Né? De novo, o bispo tinha muita esperança nele. O único caso que ele teve que ele agiu num padre. Dom Afonso não tinha uma preocupação moralizante. Né? O padre que guarda a castidade, não guarda a castidade. Dom Afonso respeitava o padre. Né? Na igreja de hoje está havendo muita essa preocupação, né? Com a sexo, né? Uma igreja de sexo. E o Papa fala em misericórdia, né? Que é muito mais importante do que destrinchar a vida sexual de um padre, do seminarista. Então, isso é meu pensamento. Né? Eu estava lendo hoje de manhã isso, um artigo que saiu, porque se critica, porque é uma férrea oposição dentro da igreja. Uma férrea oposição. Vocês vejam como estão sepultando a Evangelii Gaudium. Estão sepultando, né? Não se fala mais. Por quê? A Evangelii Gaudium tira a igreja do direito canônico e coloca no Evangelho. Claro. Isso é muito complicado. Isso mexe com muita sensibilidade, com muita tranquilidade. Né? Viver a Evangelii Gaudium é muito mais difícil do que viver o direito canônico. Então, dentro da própria hierarquia, hoje há muito essa oposição silenciosa à Evangelii Gaudium. Esse artigo que saiu hoje de manhã é bem interessante nesse ponto, né? Da oposição a João Paulo II, especialmente porque o Papa Francisco é humano. Não é oposição essa. Ele é humano, tem amigos, telefona, ele ri, toma chimarrão, ele diz que erra, não é isso? É humano, mas muitos hierarcas não gostam disso, porque o ser humano tira a dignidade do cargo, a importância do cargo. Então, é um problema que a igreja ainda se debate, né? Que o mundo vê como grande vantagem, mas nós dentro da igreja podemos ver como um problema, não é isso? Mas Dom Afonso está falando dele, né? Dom Afonso, nesse ponto, foi sempre extremamente humano, mas quem é padre aqui sabe disso. Dom Afonso era muito humano, né? Ele chamava, mas ele não era influenciado por essas coisas, não. Era confiar no padre. Ele falava sempre nos meus padres, né? Os meus. Ele disse um dia, talvez os padres acham que eu não os amo, mas eu devo dizer que eu amo muito, eu gosto muito dos padres. Só não sei mostrar, né? Dom Afonso não tinha esse jeito, né? Lembro de um dia o padre Edgar falou. Edgar morou quantos anos com Dom Afonso? 12 anos. Né? Edgar, no aniversário de Dom Afonso, estava
pai, o senhor é meu amigo, o senhor é meu irmão, o senhor é meu amor. Mas obrigado, padre, pelo nome. Ficou muito vermelho, trouxe para todo mundo disse assim, Padre Edgar é livre, né? E eu respeito. Dei um beijo nele, né? E nessa ocasião eu ganhei aquele paramento vermelho que eu trouxe aqui a pedido de Padre Vitor. Ele me deu o paramento vermelho dele, que ele ganhou, e eu quis usar, que era muito luxuoso. Então, está aqui o paramento. Ele disse assim, tem padre que nunca vai mudar, nunca vai ser pontual, como o padre dele. Então é assim, pronto. Não é que o padre vai pontuar, mas ele chega por um minuto. Eu estou nervoso, isso. Vai vir ou não vai vir? No fim acaba vindo. Mas precisa da hora. Mas tem um grande amor pelo padre dele. E vice-versa. Muito bem. Então, Dom Afonso foi esse homem, né? Ele queria também para a diocese um grupo de oração. A diocese precisa de alguém que reze pelos que trabalham. E criou e conseguiu 2 mosqueiros carmelitas, um lá em Picadas do Sul, em São José, e outro aqui em Itajaí. Porque é preciso ter vida contemplativa e oração. Lages ganhou um convento das Irmãs Clarissas, mas Lages tem, né? Graças a Deus não fechou, né? Não, tá 10. Pois é, quase. Tá 10, tem 10 irmãs. Que bom, né? É aquele chaminé que leva aos céus as orações, eles que estão na planície trabalhando. Dom Afonso teve a grande preocupação com a família, os movimentos familiares, mas mais do que isso ainda, a Semana Nacional da Família e a Semana Diocesana da Família, e criou o Instituto da Família, em Flora, Instituto da Família de Florianópolis. Esse instituto criou materiais audiovisuais muito bonitos, criou um videotape, um vídeo com curso de noivos, né? Criou material pedagógico, né? E todo ano a Semana da Família era um acontecimento na cidade, né? Tinha, como é que é? Fazer para responder? Gincana da Família em todos os colégios, missa da família, entrevista sobre a família nos jornais, entrevista sobre a família com os políticos. Era um acontecimento, o Inflora, né? A Semana da Família, a preocupação com a família. Depois, claro, a família entra numa fase tão diferente, né? Com tantos problemas que não se esperava, né? Quando foi publicada a Familiares Consórcio, em 85, né? 81, aquela família que fala lá não existe mais, não é isso? No sentido prático, né? Problemas que não existiam lá, né? Os casamentos monoparentais, né? Não. Pai com filho, mãe com filho, morando separados, casamentos homossexuais, né? Isso, homem com homem, mulher com mulher. Não havia se ter filho e mãe solteira como normalidade. Isso não havia com Familiares Consórcio. Então, era um grande hino à família que existia talvez em 81 e hoje passa por essa dificuldade, tanto que vamos ter 2 sínodos sobre a família. É uma realidade, não adianta aplicar hoje a Familiares Consórcio, porque não existe mais esse tipo de família. Não existe mais, eu posso dizer, né? Mas a tendência é diferente, muito complexa, muito mais sofrida a realidade de hoje. Dom Afonso teve a sua preocupação com os direitos políticos, né? A defesa de presos. Ele não trabalhou como Dom Paulo. Dom Paulo falava da Praça da Sé, a raiva dos generais. Dom Afonso trabalhava com telefone, com visita, mais silencioso. Claro, não pode se falar só
silêncio sobre esses problemas que alguém em público fala. Né? Dom Paulo fez isso. Quando Dom Hélio ele também fez. O Dom Eugênio, no fim da vida, publicou os artigos, dizendo que ele defendeu muito mais gente do que outros. Sim, mas ele não criticou os generais. Né? Quer dizer, você convive com uma situação e por baixo liberta as vítimas da situação. Dom Afonso teve mais essa opção, até por tipo reservado como ele era, e porque Florianópolis é pequenininho, mas é uma ilha, muito pequenininha, né? Florianópolis, você diz, não cuida da carne do mar, não é? As mentalidades são menores também. São Paulo, 6 milhões, 8 milhões, 10 milhões, é diferente. Então, o Afonso fez esse trabalho, defendeu, e eu estava olhando lá uma foto do Inácio da Silva Mafra, né? Foi preso, seminarista da filosofia, torturado. O Afonso conseguiu a libertação, e outros também. Né? Vai aparecer um artigo na Encontros Teológicos da professora Micheluzzi, Clarice Micheluzzi, lá do Sul. Ele trabalhou pelos direitos humanos, mas segundo o seu temperamento. Né? Estava em Antônio Carlos, que o Padre Filho estava lá, no vídeo. Em 69, chegou lá a Leila Campos. Né? Dom Afonso conseguiu libertá-la da cadeia, toda torturada, né? Queimada, e mandou para o Sinário de Antônio Carlos. O senhor lembra, Dom Vitor? Lembra, né? Esse era o tipo de Dom Afonso. Né? Eu estava lá naquele ano, e lembro bem disso ali. Ela apareceu lá. Depois ela voltou para a clandestinidade e posteriormente foi a vice-prefeita no Sul, onde esteve o padre Bernardo Junques, muitos anos, e Sara, vice-prefeita de Sara. Esse é o Dom Afonso, que não concordava com esse tipo. Mas ele sempre achava, e colocava isso em conversas, que o bispo tem que preservar também a imagem. E para ele seria muito difícil, ele no dia seguinte, no jornal, Dom Afonso criticou um general. Isso para ele seria desrespeitar a ordem constituída. Ele preferiria ir falar com o general. Ele também tinha dificuldade com os meios de comunicação. Ele era um pouco avesso, ou não, avesso ao microfone. Dom Afonso ficava nervoso com o microfone. Porque os jornalistas perguntam o que querem e escolhem a resposta que mais agrada. Depois de certas experiências, o Afonso passou a aceitar só perguntas por escrito, ele respondia por escrito. É claro que os jornalistas não têm muito interesse, né? É que um dia apareceu uma manchete, né? Dom Afonso Dias é a favor do casamento dos padres. O Afonso ficou humilhadíssimo, né? É que perguntaram, foi a época que o Papa publicou um documento sobre o celibato. Como é que é o nome? Sacerdotário e celibato, Paulo VI, né? E perguntaram para o Dom Afonso o que ele achava desse assunto. Ele disse, não, a igreja tem a norma do celibato, como falou. Eventualmente pode acontecer que num dia a igreja possa abrir também a possibilidade de homens casados serem padres. A manchete Dom Afonso é contra o celibato dos padres. Isso machucou muito, né? A impressão de que ele estava aí querendo ser padre. Né? Então ele tinha esse receio, né? Isso. Agora, uma coisa que eu queria salientar, o caso no fim, né? O compulsor tem umas coisas, tá? Mas como vai ser em fim de setembro, eu admirei o Clério de Florianópolis, que não estava, era seminarista, tá? Mas olhando hoje para a época do concílio, o Papa disse que o concílio são pentecostes. Né? Pentecostes é uma laça, não é isso? É fogo, vento, é trovoada, são pentecostes, né? Coragem, mexe tudo. Né? E isso é a igreja no concílio. E assim, toca muito olhando na história, como o clero de Florianópolis, o clero que não conhece os outros, né? Como o nosso clero foi serenamente levado à reforma do concílio. Não tivemos nenhum padre que protestasse contra a missa em português. Não houve. Nenhum padre que fizesse da latim uma bandeira. Tem. Não houve nenhum padre que chorasse o fim do latim. Não houve. Aceitaram a reforma litúrgica, a nova pastoral, o novo relacionamento dos padres com o povo. Né? Foi
tão sereno que a gente pensa como é que foi possível, né? Isso mostra, né, um clero bem formado, um clero com segurança, e que não fazia depender disso a sua essência, né? E teve Dom Joaquim que faz a transição à venda, né? E Dom Afonso que leva a igreja por esse caminho do concílio, né? Começando do estreito, para não magoar Dom Joaquim. Dom Afonso, no dia seguinte à posse, tinha algumas coisas para assinar, mas ele sempre dava para Dom Joaquim ler primeiro, para Dom Joaquim dizer, pode assinar. Isso era formal, né? Mas ele fazia, Dom Joaquim ficava contente. No primeiro dia, Dom Joaquim disse, Dom Afonso, eu tenho aqui um papel que eu não assinei ontem. O senhor permite que eu assine? Beleza, né? O senhor permite? Claro, o senhor assina. Mas ele soube fazer essa transição, né? Devagar, com firmeza e com fidelidade à igreja. Isso foi típico de Dom Afonso e do seu clero mesmo. O clero religioso, o clero diocesano, as religiosas, que foram parte importantíssima nessa transição. Hoje a gente olha, parece que foi tudo fácil, né? Mas foi uma mudança muito grande na igreja. Os padres também. O padre tinha aprendido a rezar a missa de costas. Era tranquilo rezar uma missa de costas. Ninguém olha a voz, a cara, o gesto, né? E o padre agora vai ter que olhar para o povo de frente. Isso é muito complicado, né? Alguns tinham o dom da oratória, outros não tinham. Então foi de fato um clero nosso, né? Não sei dos outros. Clero com muita serenidade nessa transição. Acho que é um grande mérito que nós temos. E Dom Afonso conseguiu tudo o que fez, porque ele teve um clero também que apoiou o que ele fez, né? O que ele oferecia. Houve desistência? Houve, padres. E, quem sabe, os padres que estavam mais perto do bispo, né? Na época, o Dom Onésio pode confirmar, né? Foi normal os coordenadores de pastoral desistirem, né? Assim foi em Lages, né? Assim foi em Chapecó, assim foi em Joinville, assim foi em Florianópolis, assim foi em Tubarão. E diziam, você coordenador da pastoral, o primeiro convite para o casamento, né? Aconteceu isso. Depois o coordenador regional Supato, o subsecretário, no começo do Osmar, depois estava junto, aqui de Itajaí. Gilberto? Não, primeiro vigário que é Navegantes. Gilberto? Gilberto Gonzaga, né? Ele saiu, foi assim, períodos muito grandes, passou em Filho também, né? Lages, foi o padre Lages, Gargaida, né? Falava que ia ser bispo, né? Um homem de lá de Chapecó, Santo Guerra. Houve essas perdas, né? Mas, então, de Ramos era padre de paróquia. Falo disso nas coordenações, né? Foi uma mudança tão grande que esses homens que estavam nas coordenações sentiram uma certa aridez, certo, né? Foi difícil, né? Mas foi feliz e permanente, isso continuou sempre. Então, nós devemos admirar os homens que foram para o concílio, os bispos, né? E voltaram do concílio depostos, não é isso? Posso dar um testemunho? Eu, quando saí do Antônio Carlos, vim para saí do Antônio Carlos, fui para Zambuja, você sabe o sofrimento que eu passei, né? Eu sei por um período assim de muito sofrimento interior. Muito, muito, muito. Isso foi em maio. Em janeiro, eu peguei minha cosquinha, saí pelo Rio Grande da Fora. Eu vou passear um pouco porque eu não aguento mais. Estou assim, abalado, mas aqui é a minha unidade, muita unidade. No Rio Grande do Sul, encontrei com o Padre Arsenio Schmitz, o meu colega de seminário, íntimo, nós éramos íntimos do seminário. Cônigo de Viamão. Cônigo de Viamão. Cônigo de Viamão. Cônigo de Viamão. Encontrei na Vila Real, eu disse, vou visitar o Padre Arsenio, que sempre os grandes
passear pelo Rio Grande do Sul. Pegamos o carro dele, saímos passear, corremos, fomos, sei lá por onde nós fomos todos. Corremos o mundo inteiro, fomos a Itandezinho, Cambará do Sul, perto de Itandezinho, nos hospedamos em casa de uma casa religiosa de irmãs. Sentamos à mesa à noite, aí começou a conversa. E eu, parecendo, nós dois nunca tínhamos tido assim, treveiro, nada. Sempre. Naquela conversa, à mesa, eu vi tanta contestação contra a igreja, após o concílio, né? Tanta crítica, tanta pedrada, que aquilo me doeu. Eu disse, mas que coisa interessante, nós em Santa Catarina vivemos num clima assim de paz, de harmonia, há ideias opostas, mas a gente se aceita, a gente sabe que é assim, vamos caminhando, tipo Dom Afonso. Dom Afonso era esse homem da harmonia, da paz, e procurava assim harmonizar tudo. Alguma contestação bem forte, vamos sentar e conversar. Sentamos à mesa na noite, Cambará do Sul, e eu vi tanta crítica, tanta pedrada na igreja, que aquilo me doeu, mas me feriu profundamente. Eu disse, meu Deus do céu, o clima nosso de Santa Catarina, que eu referia a Florianópolis, né? A contestações, mas a paz, a gente conversa, a gente troca ideias, um pensa do jeito, um pensa de outro, mas a gente chega no clima de harmonia. Mas lá eu vi que a coisa era violenta. Era pedrada contra a igreja, de todo jeito. Eu pensei, Deus do céu, onde é que fui cair? Para mim foi uma surpresa, como no Rio Grande do Sul havia assim, um clima de contestação violenta, externa, contra a igreja toda, assim como estava acontecendo. O tipo do Afonso procurava harmonizar, criar um clima de fraternidade. Podemos pensar diferente, tudo bem? Nós vamos caminhar juntos como irmãos, como igreja, e lá eu vi a coisa que é tão diferente. Eu saí de lá, voltei abalado, triste mesmo. Posso dizer que voltei dinheiro do Rio Grande do Sul, entristecido, vim para cá, disse, bom, é aqui mesmo, aqui é bom. Três perdas que Dom Afonso teve. A primeira perda dele foi o Padre Klein, o Sr. Klein foi o construtor de Zambuja. Seminário aqui, Dom Afonso e o Padre Klein escolheram a planta. O Padre Klein levou adiante a construção com 56 anos, né? Dom Afonso, de madrugada, infarto e morreu. Né? Foi em 70, não, em 72. 72 anos. Perdeu então o homem de Azambuja, homem novo, tudo ainda, né? Mas em 70 perdeu o Monsenhor Federico, colega de curso, colega da terra dele, vigário-geral, chanceler, administrador da Mitra, tudo, né? Também com 55 anos, 56, né? De manhã não levantou, abriu a porta, estava morto, infarto. Né? À meia-noite. Chamaram o senhor. Uma perda. E 10 anos depois, o Padre Paulo Brat, né, 46 anos, né, também um infarto. À noite perdeu o diretor do ITESC, mas não era só o diretor. O Padre Brat era a cabeça pensante do ITESC, né, a fidelidade ao concílio, à igreja, à teologia. Né. O Padre Paulo aceitava apanhar, ouvir desaforo, não tinha mágoa, conduzia muito bem isso. De repente, Paulo Brat morre vindo de Palhoça, por isso é bom nunca ir a Palhoça de noite. Morrer.
Miller perdeu em 86, né? É um grande missionário, né, na Nicarágua, foi subsecretário do regional da Nicarágua, foi para a Bahia, depois Nicarágua, foi para Angola para buscar um lugar onde ficar, voltou, malária preta, morreu, 55 anos. Também foram perdas que ele teve muito dolorosas, não é isso? Mas se morre um papa, se faz outro papa, também se passa, né? Os franceses têm a expressão, né? Morreu o rei, viva o rei. Morreu um, outro se faz, né? Então, morreu o rei, viva o rei. Então ele passou por isso ali. Mas eu falava nas igrejas irmãs, foi outro sonho também de Dom Afonso, dos bispos catarinenses, o projeto Igrejas Irmãs, que começou em 75. Né? Assumiu-se toda a parte leste do Regional Nordeste 3 da Bahia. Significa de Caetité, Paulo Afonso, né, até o extremo oeste de Goiás, Barra e os Barreiras. Né? Estão mandando padres e irmãs. E quando terminou esse projeto, foram 10 anos em que ele existiu, Dom Afonso optou por ter um padre numa paróquia em Barra, que é a paróquia do Herveiro dos Brejinhos. Estamos lá de 82, o padre Valdir está aqui, foi o primeiro padre desse projeto. Depois temos hoje o padre Iseldo, que está lá. Né? O padre Lúcio esteve lá depois de mim, eu estive lá, o padre Adão Carlos, o padre Jacó, o padre Josemar. Né? Então, e agora o Dom Vício está permitindo o projeto se estender para a Amazônia. E o padre Jacó, que lê consciências, já assumiu a decisão, se o bispo permitir ainda, né? Mas com certeza que vai permitir, então. Né? É bom, não se dá o que sobra, mas se dá da pobreza, não é isso? Então, um plano muito bonito do Regional Sul 4, esse plano missionário. Eu acho que eu tenho que parar, não é isso, padre? Vou ter que parar. Pessoal, eu diria, fiquei muito contente em falar do Dom Afonso. Fiquei muito contente que aqui tem bispos. Fiquei muito feliz com isso, porque lembra para mim, né, o afeto de Dom Afonso pelos bispos. Isso é muito importante, né? E aqui há bispos que ele ordenou, não é isso? Ele ordenou. Não, nenhum aqui foi ordenado por ele, né? Como celebrante da minha ordenança. Com celebrante, né? Isso. Então foi uma grande figura. Dom Afonso, ele era um canonista, mas não usava o direito canônico. Ninguém lembra disso dele. Ordenou Dom Murilo. Dom Murilo, ele ordenou, é. Só? Então, são esses homens que nós devemos admirar, estimar. Estamos aqui nessa estrutura inaugurada em 64, o seminário, pensando coisa grande, não é isso? Como é que fizeram, né? E cheio, assim, isso é saudade, né, Padre? Isso é saudade. Mas é uma estrutura imensa que a Zambuja tem, não é? Isso foi feito por esses homens, né? Eles tinham recursos que eu acho que não tinham, mas sabiam o que queriam. Né? Quando se sabe o que quer, o recurso vem. Se não sabe o que quer, nunca tem nada. Né? Esse negócio de dizer não tem dinheiro, isso é bobagem. Né? Comece. Né? O Padre Klein dizia, Deus dá a vocação e dá o tostão. Deus sempre dá os dois, a vocação e o tostão. E dá. Né? Ninguém deixou de ser padre por causa de dinheiro, nenhuma paróquia não ficou paróquia por causa de dinheiro. Né? Então, pela visão do futuro. Outro ponto do Afonso, antes de encerrar, a previsão de paróquias em áreas que iriam crescer. Hoje se fala naquelas comissões para buscar terrenos. Né? Dom Afonso começou isso na Grande Florianópolis, né? Criando as paróquias no entorno de Barreiros e do Estreito. Né? Todo aquele conjunto, na década de 60 ainda. Né? Depois em Itajaí, se adiantou e criou as paróquias todas, com exceção do Santíssimo. Né? Isso, praticamente 2 anos. Tinha terreno barato, compraram terrenos bonitos. Ele dizia, onde se coloca uma paróquia, ali também chega a civilização. Porque uma paróquia, a casa paroquial, o padre, o salão paroquial, a catequese, isso melhora o ambiente. Né? E como ele acertou com Itajaí. Dom Zélio continuou esse caminho, reativando a ilha, né, as paróquias estavam paradas. Depois criou aqui em Camboriú, Balneário, né, criou a São Sebastião
e Nossa Senhora Aparecida, e essas ali, depois. Major, diga-se, mas lugares que iam crescer, né? Então foi importante essa visão de futuro com Itajaí e Florianópolis. Acertou, é isso, acertou. Está bem, pessoal, então no dia 31 de setembro ou 30? 30 de setembro vai sair um livrinho com essas duas biografias. Eu coloquei também a biografia menor de Dom Felício, para lembrar. E daquele que o padre Ney falou e ficou vermelho, do padre João Borges Quintão, né? Nosso segundo bispo, aceitou ser bispo, mas depois ele resolveu ir para o casamento, né? Casou-se. Um homem profundamente missionário, intelectual, devotíssimo de Nossa Senhora, né? Ele morreu em 1927, interessante, morreu novo, 56 anos. E acho que houve nele uma grande fidelidade, não é isso? Nessa época, ser escolhido para ser bispo era algo, uma seleção imensa, né? Ainda mais tendo pela frente Dom Leopoldo, Eduardo Leopoldo, lá de São Paulo, né? E foi escolhido esse João Borges Quintão, né? Que morreu reconciliado naquela época, quando um padre saía, era o câncer, não é? Eu me dei o trabalho de ir onde ele nasceu, em Marliélia, foi onde ele morreu, lá em Minas Gerais, acho que sim. Mas, e fui no seminário do Caraça, grande colégio do Caraça, onde ele lecionou. Sabe que a coisa era tão assim que você não acha mais nada da pessoa, né? Do Caraça, falei para o diretor, padre, mas houve esse caso, um padre lazarista, não, nunca. Mas padre, será que está todo mundo errado? Provável. O senhor não quer olhar os livros aqui dos professores, assim, vai perder tempo, mas insiste, não tinha nada. Se você não tem assim um livro mais, assim, os padres de cada época, isso tem, mas vai perder tempo. E lá tinha em 1914, o padre João Borges Quintão, deixou ele assim, impossível. E o arquivo de Florianópolis, na Cúria, não tem nada. Tem só umas cartas de Dom Joaquim, porque até 2 anos depois de Dom Joaquim assumir, as cartas vinham para Messias João Borges Quintal, bispo de Florianópolis, né? Dom Joaquim tinha que responder, Moá, Joaquim, Moá, Gessi Levesque, né? Para mudar, sou eu o bispo, né? O João Borges Quintal, né? Mas, então, desaparece a memória. Eu tive a sorte de encontrar algumas fontes, e, inclusive familiares dele, bisnetos, padre, né? E que não sabiam que ele era padre, não sabiam. Então eu consegui montar uma biografia possível, né? Está aqui. Depois achei bom colocar também Dom João Becker, nosso primeiro bispo. Bom, foram esses os nossos, né? O Borges Quintão, eu tenho uma grande admiração por ele, teve coragem de sair, né? Coragem de enfrentar o mundo todo, né? Um homem santo, devoto de Maria, rosário diário. Todo dia rezava o rosário. Pessoal, muito obrigado, desculpa a minha chatice. Alguma coisa eu exagerei para cima, outras para baixo. Então, fiquemos no meio. Muito obrigado, Padre José Artulino Besen, por essa exposição sobre Dom Afonso. Quero dizer que é muito bom nós termos na nossa arquidiocese um historiador. Foi graças ao Padre José Artulino Besen, na insistência dele, que nós criamos uma comissão para celebrar esses 2 centenários. Vocês lembram daquela reunião que nós tivemos lá em São João Batista, como o Padre José Besen foi muito insistente, e depois da reunião ele disse, olha, acho que não vai dar nada mesmo, né? Vai passar. Mas aí nós voltamos ao assunto, numa reunião do Conselho Presbiteral, foi criada uma comissão com Dom Vitor, Padre José Artulino Besen, Padre Ney Brasil Pereira e Padre Vânio, e nós começamos a nos organizar para celebrar esses 2 centenários. E chegamos então a isso. Hoje, esse dia 21, com o que está acontecendo,
Depois de amanhã, sábado e domingo, em todas as missas da nossa arquidiocese, nós gostaríamos que fossem lembrados esses dois grandes homens da nossa igreja. No dia 30 de setembro, como já foi anunciado, lá em Florianópolis, na sede da Academia Catarinense de Letras, a qual pertenceu Dom Joaquim, foi escolhido, mas não chegou a tomar posse porque morreu antes. E que é a mesma sede também do Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina, ao qual pertenceram os dois, Dom Joaquim e Dom Afonso, junto com a Faculdade Católica de Santa Catarina. Então, dia 30 de setembro, uma sessão especial sobre os dois. Quando vai ser lançado esse livro, essa biografia de Dom Afonso e Dom Joaquim, Dom Afonso e esses outros que o Padre José acabou de falar. Calma, o Padre está me adiantando coisa aqui. Dia 17 de setembro, o concerto do Coral Santa Cecília, na Catedral de Florianópolis. Que horas? Às 20 horas. Concerto comemorativo na Catedral. No dia 16 de outubro, na FACAS, que é a manhã inteira, sobre os dois, Dom Joaquim e Dom Afonso, uma jornada de pastoral, quando também a gente espera, naquela ocasião, lançar o número especial da revista Encontros Teológicos, com artigos biográficos e depoimentos sobre os dois bispos. Dia 11 de novembro, na Assembleia Legislativa, lá em Florianópolis, na Assembleia, então, uma sessão especial comemorativa dos dois bispos. E no dia 25 de novembro, a entrega, no dia de Santa Catarina, a entrega do Prêmio de Iniciativa Solidária Dom Afonso Rios. Agora, dia 23, na Catedral, à noite, na missa da noite, presidida por Dom Wilson, então com homenagem especial, e também o lançamento do edital do Prêmio de Iniciativa Solidária. E o prêmio vai ser entregue dia 25 de novembro. Então, são diversos momentos comemorativos que nós vamos ter, que nós vamos ter em homenagem aos dois bispos, esses dois centenários que nós estamos celebrando. Então, nós agradecemos mais uma vez ao Padre José Besse, porque nos chamou a atenção para os dois centenários, né? E graças a ele nós programamos tudo isso, fazendo lembrança, homenageando os nossos antepassados, fazendo homenagem aos homens ilustres e relançando-os para o futuro. Eu fico muito alegre com isso, né? Com essa homenagem toda. A gente nunca deve esquecer. Me lembro quando fiz 90 anos da diocese, o Dom Vitor era em Palhoça. Falei, vocês não acham que seria bom nós celebrarmos 90 anos da diocese? O Dom Vitor disse, não, daqui a 10 anos é o centenário, né? Eu disse, pois olha, vai ser sim, mas vai ser com chuva e uma missa. Nem isso não teve, né? Deu enchente. Nada. A gente tem que celebrar na hora certa. Tem convite especial para a paróquia de Angelina, para estar lá sábado à noite para celebrar o centenário dos nossos bispos, da paróquia de Angelina. E a convite de Dom João Francisco Salmo e São Lugero, vamos celebrar o centenário no próximo sábado, dia 30, também, incluído em homenagem a Dom Joaquim e, sobretudo, Dom Afonso. Também dia 30, em São Lugero, junto com essa missa de homenagem de Dom Afonso, o Movimento Escoteiro de Santa Catarina organizou uma Olimpíada Escoteira. Vai ser dia 30 e 31. Eu estarei lá para o culto, às 8 horas da manhã, no ginásio de esporte. São Lugero. E comunicamos também que está sendo prevista uma rua em Florianópolis, atrás do Colégio Catarinense, que será dada, cujo nome será Dom Afonso Rios, Rua Dom Afonso Rios. Nós temos em Florianópolis uma rua para Dom João Becker, Dom Joaquim, Dom Jaime, então vai ter também uma, vai ser pequena, mas é em homenagem a Dom Afonso Rios. No seu toque. Gente, vamos terminando, mas eu queria agradecer ao Padre Pedro, aqui do Reitor Seminário, Padre Alcides, Padre Milani, porque prepararam tudo isso, essa sessão aqui, os lanches e sopa que vamos ter, a missa que vamos ter ainda. Agradecemos também aos seminaristas que prepararam todo o ambiente,
Agradecemos ao Ricardo Becker Massaneiro, que organizou toda essa exposição fotográfica que está aí à frente, né? Ele foi seminarista dessa turma, agora é seminarista dos leonianos, e também ajudou os seminaristas a preparar aquela breve exposição museal lá na frente, com os objetos dos dois bispos. Quem mais? E a ESA, na pessoa do seu tesoureiro, onde está o cardeal lá, né? O Ernesto, que conseguiu o patrocínio de todos os banners de fotográficos que nós temos lá na exposição, que alguns já viram, que ainda não viram, podem ver agora. Terminamos então, agora nós temos uma sopa e uma janta mais leve lá no mesmo refeitório. Depois podemos nos organizar todos para irmos à missa no santuário, túnica, estola branca para a celebração da missa. A missa vai ser presidida por Dom Wilson, concelebrado pelos bispos e todos os padres. A homilia será feita por Dom Vito Schlickmann. A missa é 7 horas. Depois da missa, o coquetel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.